Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui da Declaração Universal de Direitos Humanos, tão importante para o nosso concurso. Então, terminamos aí no artigo 12, no bloco anterior, e vamos continuar do artigo 13 em diante, também importante aqui no nosso dia a dia. Agora, são alguns direitos que não tem muitas discussões, claro que algumas discussões jurídicas propriamente ditas em âmbito interno, mas vocês vão ver com o professor de constitucional, com o professor de direito penal militar, em cada uma dessas situações. Então, vocês vão lembrar de mim quando vocês verem a aula deles. Então, por isso mesmo que eu estou gravando primeiro que todo mundo aqui, para que vocês tenham esse raciocínio jurídico em direitos fundamentais e direitos humanos e apliquem propriamente ditos no dia a dia de vocês, ok? Vamos lá. Próxima. Um direito importante que nós temos também ligado ao direito de primeira dimensão, que é o direito à liberdade, que é o direito de locomoção ou o direito de ir e vir. Isso já caiu muita questão de prova, principalmente na PMMG. Então vamos lá. Todo ser humano tem o direito à liberdade de locomoção, ou seja, de ir e vir, bem como de residência dentro das fronteiras de cada estado. Então, muito cuidado ao colocar lá dentro e fora das fronteiras de cada estado. Não. Claro que ele pode ter residência fora de cada estado? Tem, mas de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, não tem essa palavra fora dos direitos humanos, ok? Então, tem que ser necessariamente residência dentro das fronteiras de cada estado. Em um segundo momento, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, principalmente inclusive o dele próprio, e a este regressar, ok? Isso aqui não tem muito problema não. Aí, né, pode cair o seguinte: todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, mas não podendo regressar, aí é falso, aí é questão sereia. Então ele pode regressar quando ele quiser. Lógico que a gente deve analisar diversas situações aí de estatuto do estrangeiro, normas constitucionais, cometimento de crimes, extradição e entre outras situações que o direito constitucional vai explicar para vocês. Mas a regra geral é que eu posso deixar meu país, voltar para o país a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, seja como turista, seja como morador de outro país. É um direito fundamental que eu tenho de ir e vir, ok? Agora, um outro direito importante também que está ligado ao direito penal é a vedação à perseguição. Então vejam, todo ser humano que for vítima de perseguição pode buscar asilo em outros países. Muito importante isso, senhores. Todos os direitos fundamentais, os direitos humanos aqui, têm correlação ou têm igual definição na nossa Constituição Federal. Já o direito ao asilo, vocês não vêem uma definição idêntica na Constituição Federal falando que eu posso buscar asilo, ok? Asilo político, asilo que seja. Contudo, de formas implícitas, vocês vão ver algumas situações de asilo, ok? Então, pode cair na prova para vocês, de acordo com a Declaração Universal e a Constituição Federal de 1988, são direitos previstos expressamente, exceto. Então, vão prever direito à vida, direito à educação, direito à vedação à tortura e direito ao asilo político. Nós não temos previsão expressa, direta, de asilo político. Então, essa seria a resposta, ok? Então, pode cair essa pegadinha na prova aí de vocês, ok? Mas essa vedação à perseguição, ela é absoluta? Como nós sabemos, claro que não. Quando a perseguição ela for legítima pelo Estado, é claro e evidente que a pessoa não pode levantar a bandeira, ou seja, é uma pique-esconde, né? Eu estou correndo ali e tudo mais, na hora que eu vou tocar na parede, opa, eu estou imune. Espera aí, né? Aqui não é brincadeira de pique-esconde, não. Então, matei uma pessoa na Argentina, saí correndo, vim para o Brasil, na hora que eu pisei nas fronteiras do Brasil, eu levantei a bandeira, opa, estou no Brasil, não posso ser perseguido. Ah, peraí, meu amigo, você vai ser perseguido sim, claro que legalmente. Você vai ser extraditado? Com certeza, me ajuda aí. Então você não vai cometer o crime e ficar impune, não. Lembre-se que eu falei, não é abolicionismo penal. Nós buscamos um garantismo penal, aplicação efetiva das normas penais e processuais penais. Então, vejamos aí. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada. Lembrando que tem que ser por crime comum e atos contrários ao objetivo dessas Nações Unidas. Então, se eu for, por exemplo, perseguido por delitos políticos, mesmo que legalmente, aí é proibido, ok? Então, se cair lá para vocês, não pode invocar esse direito, né, a não perseguição, legitimamente motivado por crimes políticos. Está falso, questão seria. Então, é por crimes comuns. Crimes políticos nós não podemos
Aí é uma vedação, digamos que absoluta. Não podemos perseguir as pessoas por crimes políticos, ok? Aí são outros documentos normativos, mas só para vocês terem ideia o que pode trocar de palavrinhas ali na hora da prova, tranquilo? Próximo direito importante que nós temos aí será o direito à nacionalidade. Então vejam, todos têm direito à nacionalidade. Então, teoricamente, o apátrida, ele pode existir? Não, ele não pode existir. Ele vai, lógico que se ele existir mesmo, efetivamente, ele vai ter que ter uma nacionalidade. Aí nós analisamos os critérios aí que vocês vão ver com o professor Gustavo Americano, critérios ius sanguinis e ius solis. Então, vamos colocar que aquele país deixou de existir. Vamos chutar, né? Uma coisa muito louca assim que deixou de existir. Pelo critério ius solis, ou seja, o local que ele nasceu, não existe mais. Aquela pessoa não tem mais aquele país. Aí o critério ius sanguinis, ou seja, os pais deles, daquele indivíduo, são daquele país. E eles estão mortos, por exemplo. Eles têm nacionalidade lá. E aí, o cara vai ficar sem nacionalidade? Vai ficar apátrida? Claro que não. A figura do apátrida seria uma violação dos direitos fundamentais e, por exemplo, se ele aportar aqui no Brasil, ele teria esse asilo, ele teria essa nacionalidade optando por ela e, desde que atendidos os requisitos da própria Constituição Federal ou do Estatuto Estrangeiro? Claro, evidente. O Brasil não vai deixar a pessoa ali sem pátria, sem o direito dele a ter uma nacionalidade. Então, nós vamos acolher. Aí depende, claro, de documentos internacionais envolvendo o direito público internacional e os direitos fundamentais ali daquele país que cada um deve ter exercido. Certo é que o Brasil vai instituir o apátrida ali. Já aconteceu de dar uma nacionalidade para o apátrida. Pode ser que ele não seja um brasileiro nato, claro, mas um brasileiro naturalizado, tranquilo, para garantir os seus direitos fundamentais, ok? Eu posso escolher a minha nacionalidade? Quando eu falei de critérios ius solis e ius sanguinis, depende. Tem alguns países que aceitam essa mista nacionalidade ou dupla ou bilateralidade de nacionalidades. Então, por exemplo, se eu sou brasileiro nascido no Brasil de pais brasileiros, pelos dois critérios eu vou ser brasileiro, ius solis e ius sanguinis. Eu posso escolher ser americano? Claro que não, eu não estou dentro dos critérios. Mas vamos colocar que eu nasci nos Estados Unidos, pelas regras de ius solis, onde eu nasci, eu posso ser americano, mas os meus pais estavam, por exemplo, a serviço do Brasil. Meus pais, por exemplo, estavam servindo a pátria aí no exército americano, no exército brasileiro lá nos Estados Unidos. Aí eu posso escolher a minha nacionalidade, por exemplo, brasileira? Posso, às vezes eu posso até ter dupla nacionalidade, americana e brasileira, sem problema. Tem muita gente que tem, principalmente em países da Europa. É normal, então eu posso escolher a minha nacionalidade desde que eu atendo os critérios e requisitos legais daquele país e do meu país propriamente dito, tranquilo? Então essa é a maior lógica que nós temos aqui. Então, o próprio Declaração Universal vai falar para a gente que ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem de mudar de nacionalidade. Então, mais uma questão seria, na hora que cair para vocês, ninguém será privado da sua nacionalidade? Falso. Ninguém será arbitrariamente. Ou seja, por exemplo, eu sou um italiano. Eu chamo Cesare Battisti. Cometi vários crimes na Itália ou em diversos lugares e vim aqui para o Brasil. Busquei nacionalidade. Aí eu busquei ou fui naturalizado brasileiro. Só que eu cometi vários crimes, principalmente que eu posso perder a minha naturalização antes da naturalização. Aí sai a sentença transitada em julgado e eu fui considerado culpado, eu perco minha nacionalidade. O Brasil pode fazer isso? Claro, tem previsão legal para isso. Então, eu perdi minha nacionalidade? Perdi, só que não foi arbitrário. Então lembre-se que a perda da nacionalidade pode existir, é exceção da exceção, mas tem que ser legalmente o feito, não pode ser arbitrário. Mudar de nacionalidade também. Por exemplo, eu sou jogador de futebol, eu sou Neymar, jogo muito futebol e tudo mais, e fui lá para um país Saint-Germain. Lá eu poderia jogar, por exemplo, na França, seleção francesa. Só que eu tenho que ser francês, naturalizado. Aí a França vira e fala assim, aqui não existe dupla nacionalidade. Você tem que perder a sua nacionalidade do Brasil e se naturalizar aqui, ou ser nato aqui. Pode ser? Por uma figura celebridade? Aí o Neymar, claro, beleza, mudou de nacionalidade. Aí passou, terminou, aposentou as chuteiras, 40 anos de idade, ele quer voltar para o Brasil. Voltou para o Brasil, ele pode voltar a ser brasileiro nato? Pode, ele não perdeu a nacionalidade dele não. Ele continua, foi só uma situação temporária. Então, os direitos não são perdidos. Às vezes, o bem jurídico tutelado no dia, sim, mas os direitos você não perde. Os direitos são inalienáveis. Outra característica dos direitos fundamentais e direitos humanos. Ok? Então, esses exemplos são sempre que a gente lembra aí de nacionalidade. Continuando.
Agora, um direito importante, o direito de matrimônio. Vejam que, brincadeiras à parte, até eu ter a Beatriz, minha filha, eu brincava e fazia essa piadinha. Falei, gente, casar é um direito? Não, não, casar é burrice, porque é uma carga violenta. Mas depois que você casa, você tem sua esposa em casa, sua filha em casa, e você vive para elas, que a gente até esquece de viver para a gente, é a melhor coisa do mundo. Eu brinquei outro dia e falei assim, nossa, estou tão cansado do chorinho da Beatriz na minha cabeça que eu podia ficar um dia descansando para eu dar aula, para eu trabalhar. Ótimo. Aí eu deixei ela na casa da minha sogra, passou 2 horas, né? Camila me mandou uma foto da Beatriz e eu senti saudade. Eu falei, estou sentindo até saudade desse chorinho. Então, o matrimônio é bom demais, né? Então, seja um matrimônio propriamente dito casamento ou união estável, ou qualquer forma de constituição de família aí, né? Dentro desse âmbito do familiar, né? A família plurinacional, aí, ok? Pouco importa, mas é importante demais o ser humano ter essa lógica aí, até uma lógica cristã, né? Então, você nasce, cresce, casa, reproduz, né? Casa de forma lato sensu, reproduz e depois vem a falecer. Isso aí é a nossa lógica cristã, ok? Então, tenham isso em mente aí, importante. Então, vejam, quem que pode se casar? Maiores de idade. O que é maior de idade? Senhores, depende. Tem legislações internas que vão falar da idade núbil, que é a idade civil para casar. Nosso professor coordenador aqui, Bruno Zampier, vai explicar muito bem isso para vocês aí. Ou seja, eu tenho uma idade mínima para casar. Essa idade, ela é a mesma idade penal, aquela da imputação penal, da imputabilidade penal, que o professor Daniel Buchmiller e o nosso professor Gustavo Americano vai falar para vocês? Não necessariamente. Pode coincidir? Pode. No Brasil é 18 anos. Nos Estados Unidos, em alguns estados, são idade menores, 12, 14, por aí vai. A maioridade penal, ela pode ser dependendo de cada tipo de estado. Ou seja, é diferente da maioridade civil, da maioridade de idade núbil. Fala-se maiores de idade, ok? Então, essa que é a lógica aqui para a gente. Então, depende de cada documento normativo interno, Código Civil e Constituições Federais. Perfeito? Sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião. E tem o direito de contrair matrimônio. Pensem nesse matrimônio aqui, lato sensu, tá? Pode ser qualquer tipo de situação. União estável, por aí vai. E fundar uma família, ou seja, fundar família é união estável mesmo, normal. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, dissolução e duração. Isso aqui é importante. Quando eu falo que homens e mulheres gozam de iguais direitos nos casamentos, parece um trem esdrúxulo, né? Não, senhores. Até o Código Civil de 2002, em 1916, a mulher era quase que objeto do homem e não tinha nem os mesmos direitos durante o casamento. E, claro, vamos ser bem honestos, né? Vamos jogar limpo. Hoje em dia, diversas situações aí envolvendo o casamento entre homem e mulher, existem preconceitos ainda evidentes contra as mulheres, né? O machismo ainda impera em algumas situações. Então, temos que ter direito à igualdade, sim, no casamento entre homens e mulheres. Tanto direitos quanto deveres, tá? Então aí não é oba-oba não, tem que ser um todo, ok? Aí agora uma situação importante que eu sempre cito aqui é a questão da não discriminação de raça e religião. Vamos colocar a situação. Eu, não evidentemente, mas eu sou católico. Eu quero casar na religião cristã, na religião evangélica. Posso? Posso. O pastor vai falar comigo, você tem que se batizar, você tem que se converter, fazer isso, aquilo, tal, vários requisitos. Eu falo, não, eu quero me casar do jeito que eu tô, eu não vou fazer nada que você queira fazer, não. É o meu direito ao casamento previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos. Você acha que você vai casar? Claro que não, né, senhores? Então, nós temos choque de direitos aí. Um direito à religião, que é muito importante dentro da nossa lógica, e outro é o direito ao casamento. Então, tem que ser ponderado, tem que ser relativizado. Então, eu não posso casar numa igreja desde que eu não cumpra os requisitos daquela instituição. Aí virou bagunça também, né? Então, tenham isso em mente aí, que vai ser tranquilo para a gente. Continuando. O casamento não será válido senão livre e pleno consentimento dos nubentes. Ah, isso é falácia falar isso. Mas não é não, senhores. Primeiro, os casamentos que tínhamos aí no interior, aí, né? O avô lá, o pai da menina, engravidou, pega aquela cartucheira velha, daquele jeito lá, que não tem nem numeração mais, e vai casar com a minha filha. Você acha que o cara vai falar que não? Ah, quem tem medo, né? É lógico, vou casar. Esse casamento é válido? Claro que não, por quê? Não foi livre, não foi consentimento dos nubentes ali. Aí, principalmente quando envolvem crianças, né? As crianças têm, e adolescentes têm relativização de capacidade civil, também se entraria nessa lógica, e outras situações diversas ali de nulidade de casamento, ok? Então, tem que ser livre e pleno convencimento dos nubentes. Por isso que o padre, o pastor, todo mundo pergunta, e aí, alguém tem mais alguma coisa para dizer? Você aceita fulano? Você aceita ciclano? É essa lógica. É meio atos solenes,
às vezes até desnecessários, mas é dentro de uma lógica dos direitos fundamentais mesmo, ok? E aí, a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem o direito e proteção igual da sociedade. Importantíssimo. A família é o ente mais importante de todos, ok? Agora, vejamos aí o artigo 17, quando a gente fala de direitos fundamentais ainda. Um direito muito importante que nós temos, o direito à propriedade. Pode ser bem móvel, bem imóvel, semovente, bem imaterial e por aí vai, senhores. Pode ser qualquer bem, tranquilo? Então tenham isso em mente para a gente aí. Percebe-se. Eu tenho direito à propriedade? Tenho. Se eu vender meu carro, eu perdi o meu direito à propriedade? Não. Eu perdi o meu direito ao bem. A propriedade continua existindo. Os bens são perecíveis, mas os direitos eles são inalienáveis. Ou seja, não se perde. Beleza. Agora eu tenho uma fazenda. Eu estou plantando maconha na minha fazenda. Eu vou perder o meu bem? Claro e evidente. Expropriação confiscatória ali de crimes envolvendo tráfico de drogas. Eu perdi a minha propriedade? Não, eu perdi o meu bem, mas a propriedade não. Então, eu posso perder a minha propriedade como bem? Posso, desde que não seja arbitrária. Eu tenho uma casa, mas vai passar uma estrada ali. Para bens de utilidade pública, desapropriação e diversas situações restritivas e limitatórias do direito, ocupação, tal. O que vocês vão ter com a sua professora Núbia, a melhor professora de direito administrativo que nós temos aqui no Brasil. Vai falar de diversas situações de desapropriação, limitação, ocupação e por aí vai, né? A requisição administrativa e dentre outros. Então eu posso violar o patrimônio, entre aspas, daquele bem? Posso, desde que não seja arbitrário, ok? Então a própria legislação vai falar para a gente, vejam, ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade, tranquilo? Essa que é a nossa maior lógica aqui. Agora, o 18, nós temos aí, todo ser humano tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E esse direito inclui a liberdade de mudar de religião, de crença, e de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, em culto público ou em particular. Importantíssimo isso aqui, senhores. O direito à religião é um direito muito importante. Eu sempre brinco e falo assim, quais são os 3 elementos do Estado? Aí o professor Gustavo Americano vai levantar a bandeira dele e falar assim, claro que é território, povo e governo soberano. Perfeito, professor. Exatamente nas doutrinas que nós temos. Mas na prática, quais são os elementos do Estado para o Estado funcionar mesmo? Claro que, inegavelmente, burguesia, valores econômicos, igreja, religião, que sustenta muitas situações aí principalmente, e força militar. Lembrando que não precisa ser uma força militar, uma força pública, claro, né? Porque isso aí, sem isso, não existe governo não, tá? Não existe nada, nada, nada. Principalmente que existem impeachments até nessa lógica aí, por causa de informação e segurança pública. Então essa é a lógica nossa. E eu posso manifestar a minha religião tanto em público quanto de forma privada. Posso ir na igreja e fazer meu culto, a minha missa? Posso. Eu posso ir para a rua e no monte? Posso. Mas lembre-se, e o meu direito, ele termina quando começa o direito do outro. Então eu tenho meus deveres para com a sociedade também. Né? Código de postura, estatuto da cidade e por aí vai. Eu não posso fazer nada à torto e direito. Vocês, policiais militares, vão pegar muita situação assim, quando a pessoa está exprimindo a sua religião ali e começa a violar de direitos de outros. Então eu posso exprimir a religião, por exemplo, ali, umbandista no sacrifício de animais? Cuidado. Podemos, claro, dentro de uma lógica, mas eu não posso violar também o código, no direito ambiental, né? Isso aí não tem jeito. Nossa lei 9.503 lá, perfeito? Então essa é a lógica que nós temos aqui, viu? Então lembre-se que cair na prova para vocês pode ser tanto em público quanto em particular. Nós temos um direito também à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, muito importante isso aqui, ou seja, censura, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras, o que eu marquei, que é importante. Eu tenho direito à opinião? Claro, tranquilo. Direito à expressão? Claro. Ele é vedado? Ou seja, ele é relativizado? Claro. Eu vou passar na rua e falar assim, ô policial, cachorro do governo, vou xingar ele todo, desacatar, aí eu vou levantar a bandeira, é minha opinião quanto à polícia militar. Meu amigo, você está preso por desacato? Não.
Então a gente tem que tomar cuidado com algumas expressões que nós falamos, ok? Claro que vereadores, advogados, em algumas situações podem ali injuriar, caluniar, pode, claro. Mas o desacato, dependendo da difamação, algum tipo de situações, não podem, tá? Caiu uma questão na prova falando que o desacato deveria ser descriminalizado conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos e Convenção Interamericana de Direitos Humanos na prova de delegado aqui de Minas alguns anos anteriores. E pasmem, eles consideraram essa questão como certo, tá? Eu discordo. Então, eu acho que não tem que descaracterizar, não. E o STF já falou que o crime continua existindo no desacato. Perfeito? Então, a liberdade de ideias ela tem uma limitação. Vocês vão ver com o professor Ladeira o artigo 166 do Código Penal Militar, lá falando sobre a crítica indevida e a publicação sem autorização. Dentro do militarismo, essa crítica indevida é mais severa ainda. Muitos discutem a constitucionalidade dela, mas é dentro desta lógica aí de liberdade de expressão. Ok? Todos têm direito à liberdade de reunião, desde que seja pacífica, e todos podem fazer parte da associação, sendo que ninguém é obrigado a fazer parte da associação. Só lembrando, né, o artigo 19 aí, lembre-se das palavrinhas sem interferência e independentemente de fronteiras, que é o que cai, o diferencial aí. Reunião pacífica, senhores, é importante, seja reunião interna, externa ou manifestações populares. Podemos fazer? Podemos. Quais são as regras para a Declaração Universal de Direitos Humanos? Desde que seja pacífica, ponto. Ah, mas que é com armas? É sem armas? Tem que ter autorização ou comunicação do poder público? Eu não posso frustrar outra reunião? Isso são regras lá do direito constitucional com o professor Gustavo Americano. Mas para a gente aqui, se for cair, reunião desde que seja pacífica. Ah, mas se ele tiver com arma, é necessariamente pacífica? Aí depende do entendimento. Vamos analisar a questão. Em regra, eu sou policial militar, estou com a arma na cintura, eu sou pacífico? Sou, claro. Em regra, sim. Mas, dentro dessas lógicas aí, tem que analisar a legislação interna e a questão propriamente dita, ok? Certo é que isso. E eu não sou obrigado a fazer parte de associação nenhuma. Vocês vão ingressar na polícia, vai chegar lá, faça parte da AOPM, Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. Eu sou associado? Sou, para fins institucionais. Mas se eu quiser sair da instituição, da associação amanhã, posso sair tranquilamente, eu não posso ser obrigado, mesmo dentro do militarismo, ok? Continuando. Todo ser humano tem o direito de tomar parte do governo do seu país diretamente ou por intermédio dos seus representantes escolhidos. Ou seja, primeira situação, direitos políticos, está dentro de direitos individuais, civis e políticos ainda. Eu posso votar, ser votado, eu posso solicitar por assembleia pública, intervenção do Estado, eu posso fazer o que eu quiser dentro dessa lógica, ok? Claro que dentro das regras ali do direito político e de código eleitoral, claro, né? Eu posso tomar, eu posso tomar parte do governo especificamente. Como que eu posso fazer isso? Vejamos. Todo ser humano tem o direito ao acesso ao serviço público do seu país. Então, eu posso pedir uma notificação, uma certidão de nascimento, eu posso fazer concurso público para ingressar na Polícia Militar, tudo isso é fazer parte do sistema público do meu país. Claro que existem regras. Todo mundo pode ser policial militar? Não, você tem que atender às regras do estatuto e às regras do nosso sistema interno, né? Da nossa lógica, do edital, tudo certinho, ok? Então tem limitações. Continuando. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Então veja, não é o contrário, tá? Eu já vi cair em questão contrária, que a vontade do governo é a base da autoridade do povo. Não, é a vontade do povo a base da autoridade do governo. E essa vontade será expressa em eleições periódicas, legítimas, de sufrágio universal, com voto secreto ou processo equivalente que garanta a liberdade do voto. 5 requisitos. E o voto, ele é obrigatório? Pela nossa Constituição Federal existe a obrigatoriedade do voto, mas aqui na Declaração Universal não temos essa previsão. Tanto que existem países que não têm o voto obrigatório. Então, se cair conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não falando nada da Constituição Federal, falando que o voto ele é periódico, legítimo, sufrágio universal, voto secreto ou liberdade, e tem liberdade de voto e obrigatório, está errado, ok? E outras situações que podem cair. O voto secreto ou indireto, proibido, eleições não periódicas, eleições ilegítimas, isso tudo aí vai violar, ok? Sufrágio universal nada mais é do que o direito de voto de todos e todos terem o mesmo peso, perfeito? Aí no artigo 22, que eu falei com vocês, lembra lá no artigo 3º que eu falei lá a segurança pública, a segurança pessoal? Agora é a Seguridade Social.
Então, temos no artigo 22 Seguridade Social, mas ele está no artigo 22, não está no artigo 3º. Então, todo ser humano, como membro da sociedade, tem o direito à segurança social. De qual forma? Pelo esforço nacional, cooperação internacional e de acordo com organizações e recursos de cada Estado, direitos econômicos, sociais, culturais, indispensáveis à dignidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Ou seja, seguridade social, bolsa, previdência e dentre outras situações. Não tem muito o que ficar explicando aqui, é o dia a dia, ok? Agora o artigo 23, artigo muito importante, falando sobre os direitos de segunda dimensão, direito ao trabalho. Como é que funciona? Todos têm direito ao trabalho, ok? Qual que é a regra? Livre escolha. Nas condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Vejam que importante, o próprio desemprego já tem essa situação. É livre a escolha do trabalho? Sim. Isso é absoluto, essa liberdade? Claro que não. Então eu quero ser médico. Eu posso ser médico? Pode, se você fizer uma faculdade, ser aprovado no CRM e atender os outros requisitos legais, você é médico. Não, mas eu quero ser médico, eu quero pegar o bisturi e fazer o corte a alguém aqui, pronto, não precisa de habilitação para isso não. Claro, não, meu amigo, você não pode. Eu quero ser policial, tá, e aí? Mas eu não tenho 1,60 m, eu tenho 1,40 m. Okay. Infelizmente aqui em Minas Gerais você não vai ser policial não. Pode ser em outros estados ou em outra polícia, mas aqui Polícia Militar de Minas Gerais não dá, né? Então tem essa relativização do direito ao trabalho, ok? Advogado, né, tem que ter OAB e por aí vai. Situações importantes. Não pode ter qualquer discriminação, principalmente o direito a igual remuneração por igual trabalho. Então, se o indivíduo A é o João e o indivíduo B é a Maria, ela recebe menos que o indivíduo B, está errado, ok? Não pode ter. Lógico que é pelo mesmo trabalho, mesma remuneração. Se eu faço um trabalho de maior importância intelectual e recebo um pouco mais do que o cara do trabalho braçal, aí é questão de competência e meritocracia, né? Então, continuando. Todo ser humano tem direito a uma remuneração que seja justa e satisfatória, que assegure tanto para você quanto a sua família. Isso é importante, tá? Geralmente cai em prova. Que ela assegure somente para você, pouco se for na família. Não, é para ele e a família. E uma existência compatível com a dignidade humana, que acrescerão outros meios de proteção se necessário. Por exemplo, bolsas diversas ali, ok? Todo mundo tem o direito de organizar sindicatos, neles podendo ingressar ou não para os seus direitos, ok? Lembrando que sindicalização e greve para os militares são proibidas, tranquilo? Agora, artigos aí relativos a direito do trabalho ainda. Todo ser humano tem o direito a repouso, que é o descanso, lazer, que é a curtição mesmo aí, limitação razoável das horas de trabalho. Qual que é a limitação? Aqui nós não temos. Lá no direito do trabalho vocês vão ver lá quantas horas são diárias, quantas horas são semanais, quantas horas são mensais, ok? Mas aqui só fala limitação razoável. E férias sempre remuneradas e sempre periódicas. Essa é importante, ok? Então cuidado ao cair lá que não é periódica, não é remunerada e dentre outros, ok? Todo ser humano tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar para você e para sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação. Ufa, eu sempre passo aí e falo assim, salário mínimo chegou no máximo na habitação. E olha lá, né? Claro, brincadeiras à parte, tem que garantir os direitos relativos a essas situações. Então veja, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez ou viuvez e casos que possam ter a sua subsistência e seu controle. E o mais importante que a maternidade e a infância têm proteções e cuidados especiais. Eu, depois que Beatriz nasceu, eu vi a proteção especial que tem que ter aqui mesmo. Todas as crianças nascidas dentro e fora do matrimônio, pouco importa a sua origem, gozarão da mesma proteção. Antigamente era diferente, né? O filho de concubinato, o filho de adoção tinham tratamentos diferentes. Hoje não. Outro direito também importante que é o direito à instrução, ou também chamado direito à educação. Como que funciona para a gente aqui na nossa Declaração Universal? Vejam, o direito à instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar é obrigatória. Então, vejam, elementar é obrigatória e gratuita. Fundamentais são apenas obrigatórias. A educação técnico-profissional será acessível de todos, mas será baseada no mérito, ou seja, universidades públicas e dentre outros. Perfeito? A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e fortalecimento do respeito aos direitos e humano pelas liberdades fundamentais, no qual será feito pela compreensão,
tolerância, amizade entre todos os povos. E, para finalizar, os pais têm prioridade, vejam, não é exclusividade, é prioridade na escolha do gênero da instrução que será ministrado aos seus filhos. Então eu posso escolher que meu filho vai estudar na escola pública, privada ou na escola católica ou evangélica? Posso, desde que seja autorização pelo MEC. Ah, não, mas eu quero ensinar para ele meu filho em casa ou meu filho ser analfabeto. Não, não pode. Então por isso mesmo é prioridade e não exclusividade, ok? Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, então ir aí em diversos eventos como um todo, e participar de questões científicas. E lembrando que tem uma proteção de interesses morais e materiais decorrentes de qualquer tipo de produção científica, que seja do autor, tranquilo essa daí. E para a gente finalizar os nossos últimos 3 artigos, mera leitura, ele é bem tranquilo, só o 29 que eu vou dar uma explicadinha maior aqui para vocês terem ideia. Então todo ser humano tem o direito a uma ordem social e internacional nos quais os direitos e liberdades são plenamente realizados. Isso é importante, por quê? Quando a gente fala de direitos humanos, na hora que eu estou no Brasil, que eu estou garantido, aí eu pisei na Argentina, eu perdi meus direitos? Claro que não. Então tem que ter uma organização jurídica, chamada de ordenamento jurídico, no qual qualquer lugar que você for do mundo, você é direito, você é ser humano. Imagina que você vai comprar um celular nos Estados Unidos lá. Você também é um sujeito de direito lá, né? Direito consumidor, né? Com grupos vulneráveis. Então essa é a lógica que nós temos que ter aqui. Então tem que ser internacionalmente conhecido como os direitos humanos, direitos fundamentais, dentro de todas as lógicas. E o 29 é um dos artigos que eu mais gosto de falar para vocês. Basicamente, é aquela velha máxima, que antes de buscar os meus direitos, eu tenho que conhecer os meus deveres. Senhores, nós temos um contrato social entre as pessoas aqui. Eu libero algumas liberdades fundamentais minhas para ter outros direitos meus também. Porque se deixar a torta e a direito, vai ser lei do talião. Ah, você me matou? Você matou meu familiar? Eu mato seu familiar também. Não, peraí. Então, o meu direito começa, ou melhor dizendo, o meu direito termina quando começa o direito do outro. E muita gente esquece disso. Só busca direitos, direitos, direitos. Tanto que a nossa Declaração Universal, dos 30 artigos aqui, 29 são direitos, direitos, direitos. Só que a gente esquece dos deveres, né? Nós temos os deveres. Então, cumprimos os nossos deveres com a comunidade para que nós tenhamos os nossos direitos. A própria Declaração Universal fala isso e alguns professores, né, deixam de lado. Não, eu colocaria essa questão na prova, porque muita gente não lê o artigo 29 ou deixa passar batido. Vejam que legal que o artigo 29 fala para a gente. Todos os seres humanos têm deveres para com a comunidade, o qual o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. Então eu tenho deveres para a comunidade. No exercício dos seus direitos e liberdades, todo ser humano está sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, princípio da legalidade material, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito aos direitos individuais e de outrem, buscando satisfazer justas exigências moral, ordem pública e bem-estar em uma sociedade democrática. Ou seja, olha que interessante, moralidade, ordem pública, sociedade democrática. Isso é muito importante e nós estamos esquecendo disso aqui, né, na atualidade, aí, em relativização demais de direitos e esquecendo que temos deveres também. Os direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, e é absoluto, claro, serem exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. E só para finalizar, nenhuma disposição nessa presente declaração pode ser interpretada como um reconhecimento de qualquer Estado, grupo ou pessoa de direito para exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer direitos e liberdades aqui estabelecidas. Então, para a gente fechar aí, é justamente exemplo que eu falei no começo lá. Eu não posso, por exemplo, criar uma ditadura, Hitler, utilizar a Declaração Universal interpretando em favor do Estado, em favor da ditadura, e esquecendo a dignidade da pessoa humana. É o que ele fez com o positivismo de Kelsen. Ele pegou o positivismo, usou ao seu favor, e Kelsen até falou, peraí, eu não falei para ele cometer aquelas atrocidades, eu falei que a norma tem que ser positivada, tem a regra da moldura, e por aí vai. Mas eu não falei para ele fazer isso, não. Só que ele fez. Então, mesmo que eu pegue esses 29 artigos aqui, fale que tem direitos, garantias, deveres e tudo mais, mas eu interpretar de uma maneira em Malam Partem, contrária à dignidade da pessoa humana, eu estou violando a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, o exemplo de Hitler que eu contei no comecinho da história é justamente para isso aqui. Eu não posso usar nada contrariamente à própria legislação. Então, eu estou usando o império da lei a favor do império da minha ditadura? Virou bagunça, né? Então, essa é a nossa lógica. Tranquilo, senhoras e senhores?
Fechamos aqui o nosso estudo, Declaração Universal de Direitos Humanos. Vocês vão estar comigo ainda na legislação institucional, que é a maior carga que nós temos, e vamos discutindo. Qualquer dúvida, fiquem à vontade de mandar, seja decisão jurídica, questões, diversas situações, lá no portal do aluno, no site do portal Carreira Militar, na área do aluno de vocês, ou no meu Instagram pessoal, que eu passei lá no começo das aulas, para que vocês tenham esse canal de proximidade para a gente, ok? Então fechamos nossa primeira missão, Declaração Universal de Direitos Humanos, esses 3 primeiros blocos aí, e vamos conversando. Aquele fraterno abraço, minha eterna continência, e até a próxima.